sou a psicopedagoga Kátia Regina Rodrigues e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a descalculia. Você sabe o que é descalculia? A palavra já está dando uma dica, né? É uma disfunção nos cálculos, no sistema numérico, com a matemática, com a estimativa logística, com o raciocínio lógico, né? Com relação número-quantidade, com toda essa dinâmica que envolve o processo do raciocínio lógico. A descalculia, ela é assim, muito específica da área da matemática. E envolve aí o quê? Os gráficos, envolve as estatísticas, os problemas, envolve aí sentenças matemáticas, as 4 operações, envolve aí, como eu falei, as estimativas. A pessoa que tem essa disfunção, né, que a gente chama de déficit, né, é uma síndrome. A síndrome da descalculia, ela tem um verdadeiro pânico de fazer cálculos mentais. Às vezes, com muita dificuldade, ela consegue desenvolver no gráfico, no papel. Mas, se tiver que fazer mentalmente, elas encontram grandes dificuldades. Mas eu vim aqui falar que há possibilidades de dar uma qualidade de vida com as nossas intervenções terapêuticas. São terapias que vão auxiliar nesse raciocínio lógico. Vai trazer qualidade de vida para essas crianças que têm dificuldade só na matemática. Elas são grandes aprendentes nas outras áreas do conhecimento. Geralmente, a criança que tem descalculia, ela é muito boa em português. Ela tem uma ótima oralidade, ela tem uma ótima grafia, ela tem uma ótima interpretação textual, ela é criativa, ela faz uma redação maravilhosa, ela tem uma ortografia exemplar. Por quê? Ela procura suprir a sua dificuldade em relação à matemática com a sua excelência em outras áreas, principalmente no código da leitura e da escrita. Então, o que nós precisamos fazer? Trabalhar, através de mecanismos específicos da aprendizagem, essas dificuldades com a matemática, com a relação com os números, porque, na verdade, eles, por saberem das dificuldades que eles têm em relação a trabalhar a memória, né, na área da matemática, ao raciocínio lógico, como eu falei, a resolver problemas, eles têm um certo pânico, né, vamos assim dizer, quando se apresentam algumas situações da vida diária em que eles precisam fazer cálculos mentais em relação à matemática. E nós sabemos da importância da matemática. A matemática, ela é para a vida. Tudo envolve matemática ao nosso redor. Tudo é para o nosso desempenho diário. Né? Tudo que nós vamos fazer envolve matemática. Vamos dar aqui uns simples exemplos. Né? Você vai a uma sapataria, você vai pedir um sapato, você tem que saber o seu número. Tá? Você vai comprar uma camisa, você vai comprar uma roupa, você tem que saber a sua medida, seu número. Você vai fazer umas compras, você vai levar lá o seu dinheiro para você comprar alguma coisa, você tem que saber fazer cálculos mentais, porque ali no momento, de repente, você pode não ter uma caneta, um papel à mão para fazer um cálculo. Então, você precisa treinar o seu cérebro, né? A criança precisa ser treinada a fazer cálculos mentais para a vida diária. Vai crescer, vai fazer uma compra de um móvel, por exemplo, para dentro de casa. Precisa saber fazer o cálculo da área, para onde esse móvel vai, né? Esse mobiliário, para onde ele vai, né? Então, ele precisa calcular. Tem pessoas que compram sem calcular. Aí não sobe, né? Não cabe. Houve um caso até muito engraçado, muito interessante, abrindo um parênteses aqui na nossa fala, de um rapaz que era descalcúlico, que ele foi à loja, comprou um sofá de canto, né? Aquele sofá em L. E aí o sofá
ele não desmontava, ele vinha montado, né? A loja entregava montado. E simplesmente não passou na porta, né? Não tinha como entrar, não coube, não passava, porque ele não calculou a medida da porta da casa, né? Para que essa mobília entrasse. E aí ele teve que trocar por outro modelo lá, que não era do agrado dele, e o próprio rapaz, o montador, teve que ir lá tirar a medida direitinho da área, da porta, para ver se o móvel que ele comprou poderia ser realmente adquirido lá. Então, assim, são pequenas situações que trazem alguns problemas para os descálculos, né? Nós precisamos desenvolver, treinar esse cérebro, né? Treinar essa memória para cálculos, para desenvolver uma qualidade de vida, uma excelência, né? Na área do raciocínio lógico. Então, eu anotei algumas coisas que a gente está discutindo aqui, né? Quem tem descalculia tem muita dificuldade para entender, como eu falei, a quantidade das coisas. E por isso, muita dificuldade também para entender o que os números representam. Então, assim, se tiver que fazer cálculos com decimais, aí que não faz mesmo, né? Aí que há realmente um grande entrave e nós precisamos ajudar os nossos alunos, né? Os nossos queridos, os nossos filhos, os nossos netos, principalmente aqueles que estão aí finalizando o ensino fundamental, eles começam a trabalhar com as insígnias, né? Começam a trabalhar com os decimais, começam a trabalhar aí com as regras de 3, começam a trabalhar aí com vários números que às vezes vêm fragmentados, fracionados, né? Então, se inteiros, né, que a gente chama conjunto dos números naturais, né? Os números inteiros, eles já têm dificuldades de fazer as suas sequências, né, as suas relações numéricas. Quando chegam nos números decimais, nos fracionários, né, aí a coisa complica ainda mais. Aí que não consegue mesmo desenvolver o raciocínio. Então, nós precisamos, né, trabalhar essa aprendizagem da matemática de uma forma que possa parecer mais concreta. E como que o psicopedagogo trabalha isso? Ele vai trabalhar de uma forma bem lúdica, de uma forma bem tranquila, para quebrar esse pânico, né? Vim desfazendo esse medo da matemática, né? Vai trabalhar aí com relações grandes, números grandes, de uma forma bem criativa, bem concreta, né? Na contagem, trabalhar as 4 operações aí de uma forma bem tranquila, bem alegre e concreta, trazendo aí para o seu dia a dia mesmo, com objetos, vai trabalhar aí com questões da vida diária, vai trabalhar aí com jogos, né? Vai trabalhar com dinâmicas, até dinâmicas vêm auxiliar, clarear, né, essas dificuldades. Então, uma vez também, muito interessante, eu trabalhei com uma cortina de canudos. E aí a criança, o adolescente, ele tinha que calcular, né, assim, dar uma estimativa, né, do número de canudos que essa cortina tinha. E ali a gente trabalhava lateralidade, a gente trabalhava em relação à quantidade de números, a gente trabalhava espessuras, trabalhava comprimentos, tudo que envolve a vida diária, né, ligada à matemática. E ali a passagem do tempo foi bem interessante, foi bem engraçado, que até mesmo os minutos, os momentos que nós passamos ali, foi como trabalhar para o descalcúlico um momento alegre, uma descontração, né? Na perda desse sentimento de incapacidade, né? Ele pôde criar ali as suas estimativas. Então, esse pequeno vídeo vem trazendo aí a nossa fala, que há sim caminhos, há sim possibilidades, não importa a idade em que o descalcúlico tenha, nós podemos sim auxiliar, né, nessa desconstrução, vamos dizer assim, desse bloqueio. Ele vai ter sempre alguma dificuldade nessa área, mas uma dificuldade com mais enfrentamento, né? Ele vai criar, saber que pode haver outros mecanismos para que ele possa resolver determinadas questões na sua vida diária em relação à matemática, né? Em relação
a cálculos, a gráficos, estatísticas, estimativas, problemas, até problemas simples da vida diária, né? Ele vai poder saber que ele pode enfrentar, ele pode criar outro mecanismo para que o seu cérebro, né, a sua memória desentrave nessa área, né? Assim como ele é muito bom, como eu falei, em português, né? Muito bom na oralidade, muito bom em outras áreas, ele também vai começar a construir em cima, né, dessa desconstrução de bloqueio que a descalculia deixa aí em algumas pessoas, tá? E fica aí a nossa dica para que você que tem aí o seu filho, seu adolescente, principalmente os adolescentes, eles marcam muito essa passagem da descalculia, porque eles começam a sentir grandes dificuldades em relação à matemática e pensam que é da sua incapacidade mental por não estudar. E não é isso. Mesmo aqueles que são mais aplicados, eles têm essa dificuldade notória. E os professores percebem, né? Então, nós precisamos aí auxiliar nessa memorização das funções matemáticas. Nós precisamos aí, mesmo que em adultos, né? Nós temos casos de adultos que apresentam aí uma dificuldade muito grande em relação à memorização de alguns conceitos simples, como a tabuada, né? Tem dificuldade da área da multiplicação, da divisão e por aí vai. Então, assim, nós precisamos sim estimar essa passagem de tempo de uma forma com qualidade, tá? Eu anotei aqui também que como que nós podemos ajudar esses descalcúlicos. Nós temos aqui algumas estratégias. E eu trouxe aqui umas 3 estratégias, temos mais, tá? Mas nós trouxemos aqui umas 3 estratégias para você experimentar aí de uma forma bem dinâmica, bem tranquila aí, com o seu adolescente, seu jovem aí, sua criança. Você vai trabalhar uma folha de papel quadriculado, tá? E vai pedir que ele escreva um número que você ditar dentro de cada quadrinho, né, dessa folha quadriculada. E ele vai ali criar uma numerologia. Você vai pedir para ele pontuar, depois que ele escrever numa linha, né, de quadriculados, você vai dizer uma casa do quadro de valores. Por exemplo, 135 bilhões, 220 milhões, 199 mil. E vai pedir para ele colocar o ponto. E você vai ver que ele não consegue achar as casas, né? Então, você vai ter que criar em cima desse quadriculado as casas do quadro de valor, para que essa criança comece a entender que há, sim, cada casa representando aí uma valorização numérica, né? Também você pode aí incentivar o aluno a ler os problemas em voz alta. Você escolhe 2 probleminhas, né, um de cada vez. O descalcúlico ele tem dificuldade também com quantidade, lembre-se disso. Então você vai trabalhar um probleminha de cada vez. E você vai pedir para ele desenhar. Você vai dizer qual é a operação do probleminha, o que ele está pedindo ali, e vai pedir para ele criar. De que forma? Ele vai criar uma pizza, se for fracionário, né? Vai criar uma pizza. E em cima dessa pizza, você vai pedir para fatiar o que exatamente o problema está requerendo, né? Se não for fracionário, por exemplo, se não for frações, for as 4 operações simples, né? Você vai pedir para ele desenhar. São dezenas? Então desenha aí as dezenas, né? E em cima disso você vai concretizar esse problema, para que ele possa ali trazer ao concreto aquilo que está na escrita, né? Então é interessante. E vai apresentar também desenhos, figuras, né? Por exemplo, você vai trabalhar, se for criança, né? Você vai trabalhar trazendo palitos, você vai trazer, como eu falei, canudos, você vai trazer tampinhas de refrigerantes, você vai trazer algo concreto para que você, em cima do concreto, você solicite o teórico. E ali eles vão manusear a matemática. Olha que coisa linda, né? Então, assim, há mecanismos que nós precisamos, né, como terapeutas, desenvolver dentro dos consultórios para os descalcúlicos, para que eles tenham, sim,
como eles têm habilidades em outras áreas, né, têm muita competência em outras áreas, possam ter na matemática também, tá? Então fica aí a nossa dica simples de hoje, falando aí da representatividade dos números, né? O pânico que eles têm na hora de relacionar números e quantidades, né? E nós precisamos ajudá-los. E existem sim várias metodologias, várias terapias que a gente pode estar aí auxiliando de uma forma bem tranquila, bem lúdica, nessa desconstrução, né, dessa dificuldade. E isso é pela vida, tá? Não tem cura, mas tem enfrentamento, né, que a gente chama, para que melhore, ganhando aí sim, por que não dizer, excelência na matemática, tá bom? Então fiquem com Deus, essa é a nossa dica de hoje aí para a nossa página, tá?